Tudo bem com vocês, pessoal? Salve, salve, galera! Estamos aqui começando mais um CucaCast, o podcast do Cuca. E hoje, de uma forma bem diferenciada, a nossa bancada tá um pouquinho mudada hoje, a nossa configuração. Tô aqui com a minha companheira de sempre, Prof. Cris. Olá, tudo bem? Prazer estar novamente. Temos os agradecimentos, né? Pessoal que curtiu, comentou, compartilhou. Agradecer o Antônio. Neco. E hoje ele está aqui. Gostei. Novamente. Gostou? Eu acho que vai ter cadeira Direto cativa, agora, né? direto. Foi tão bom que ele tá aqui de novo, olha só, rapaz. Isso aí. E hoje também com essa presença ilustre do nosso querido Luigi, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, e a gente vai ter um papo bem bacana com ele. Então, gente, nós estamos numa série, na verdade, né, como vocês já observaram desde o nosso último episódio, nós estamos falando sobre vestibular, estamos falando sobre Enem, porque o segundo semestre tá aí. Então, é importante que agora, né, com o nosso ensino médio a todo vapor, a todo gás, e ano que vem, com o nosso primeiro terceirão, a gente já comece agora essa rotina importante de estudos, pensando sempre no Enem e nos vestibulares. Mas, claro, lembrando, como o Neto já falou na semana anterior, né, no nosso último episódio, a nossa preparação aqui no Cuca, ela sempre existiu, desde os sextos anos, desde o sexto, sétimo, oitavos, nonos, e agora com o ensino médio, então, não é diferente. Nós estamos aqui para arrebentar. Dá o teu boa noite aí, Neto. E aí, gente, boa noite, obrigado, galera. Como eu falei, eu gostei, né? Eu acho que agora eu vou estar direto. Não, mentira, eu sempre estive aqui, né, gente? Por trás dos né? bastidores. Por trás, né? Mas eu fico feliz de reencontrar um grande aluno, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Que bom que tá aqui com a gente. E eu acho que é bem isso, né? A gente trazer esses alunos que passaram por aqui, mostrar como é que eles se prepararam também aqui, como é que entraram, como é que foi o processo deles na UFSC, no teu caso na UFSC, né? Agora também está em outra faculdade. E todo esse preparo, né, que a gente traz desde o sexto ano, né? Então mostrar que a gente está realmente preparado, nos preparando os nossos alunos, e que ano que vem a gente tem um longo caminho também aí com a turma do terceirão, né? Com certeza, o Luigi é a prova, né? É a prova. Hoje a gente já trouxe a prova aqui. Sim. Né? E a gente tem alguns outros já marcados também, né? Mas vamos começar. Vamos né? com tudo, Vamos né? lá. Porque diz a lenda que não é só o Neto que tava aqui, né? Desde que tudo era mato, que o Neto desbravou isso aqui no facão. Ele era praticamente um bandeirante aqui, né? Desbravando todo esse campo, toda essa região do mangue. Mas o Luigi também estava aqui. O Luigi é aluno da quarta turma? Quarta turma, isso aí. Quarta turma do Fundamental 2. Isso. E como é que era na tua época aqui no Cuca? Conta pra nós. Começa Cara, contando isso. Primeiro que o prédio onde a gente tá agora não existia. Aqui era areia, né? Era o parque, era onde a gente brincava no Era a no Oca, né? intervalo. Tu pegasse a época da Oca também. Tinha Tinha casinha Oca. ali, Tinha aqui. Oca. Tinha. E aí era onde a gente fazia a farra ali no intervalo. Fazia o E quê? A farra no intervalo. E aí, não, assim, jogava bola pra lá e pra cá, ficava brincando e tudo mais. E aí eu acho importante dizer que era uma turma pequena, né? E que isso fez bastante diferença, na verdade, tanto também a transição do fundamental para o ensino médio, mas na própria educação que a gente teve aqui, né? Porque toda vez que eu comento, eu falo assim, cara, minha sala tinha 6, 7, 8 alunos. A galera fala, nossa, é pouca gente, realmente, é praticamente uma aula particular, não tinha como. E deu contato com o professor, ele fica bem mais íntimo, querendo ou não, com os próprios alunos, né? Então fez, com certeza, muita diferença. Hoje tu já não chegou a ver ainda, por exemplo, uma sala de Fundamental 2 aqui no Cuca? Não sei como é que é. Realmente faz bastante tempo Em torno de 25 a 30, mais ou menos, ali, né? A diferença As é... maiores turmas nossas, Cris, são mais ou menos ali... 35, né? 35, Uhum. Olha só. Imagina só, pra tua época ali, já tem 5 vezes mais o número de alunos por sala, né? Ele entrou em 2014, 2014. no sétimo ano. Sétimo ano. Hoje a gente tem 2 sétimos anos. Imagina. Então a tendência é que realmente, né, o colégio está crescendo. E daquela época, assim, quais as lembranças que tu tem, além da farra do recreio ali? Fala aí pra nós. Lembranças boas, cara, que tu guarda. No sétimo ano, se eu não me engano, eu tinha 2 aulas de educação física na segunda-feira. Isso aí me marcou muito. Cara, o Antônio sabe, mesmo antes de existir a quadra como ela é hoje, né? A quadra era aberta, ela era né? aberta. Então, sim,
eu adorava, assim, era a coisa que eu mais gostava, era de segunda-feira, era 2 aulas de educação física, depois 2 aulas de geografia e... Mas Tava ele ia quase- muito bem em matemática também, tá? eu ia muito É, bem a em gente- matemática a também, gente tinha já- que focar em todas as matérias, Tem um claro. dossiê viu aqui do Luigi, né? aham, Tem um os dossiê, documentos Luigi, ó. aqui, e a gente percebeu que as notas muito boas. Ah, Matemática, sim, depois a gente vai descobrir, né, o curso que você está fazendo. Mas acho que a matemática também foi importante. Em que ano você teve aula com Eu acho Neco? que foi todos, né? Todos os anos a gente, desde que eu entrei, 7º, 8º e 9º, sempre foi. E daí, acho que no primeiro, acho que o nosso nono ano foi o primeiro que incluiu física e química, né? Pelo menos uma introdução. E biologia. Antes era só ciência, se eu não me engano. E daí introduziu as matérias de física, química e biologia. E o Neto também passava, acho que os dois, né? Eu Física e passava química também. física e química também. Uma introduçãozinha assim que foi importante Claro, também. é Dá pra dizer que A importante. base ali, né? Mas, gente, só um pouquinho, galera. Eu acho que aí... Agora- Rafa, toma o teu lugar no... Como é que tá, pô? Parece aqui na... Vou aparecer No aqui, enquadro. você tá aqui. Olha aí, E rapaz. aí? Boa noite, galera. Eles crescem, né? Eles crescem, Uma né? hora se Eu falar, ué, desenvolve. não era o Luigi que ia vir pra entrevista hoje? Daí eu, quem que é aquele cara lá? Mano? Bombadão, assim. Ah, olha aí, eu ó. vi que tava até Meu no espaço Deus. Tá aqui, aqui, ó. tava Não sabia se diferente. era Luigi, se era... Não sabia se era Luigi, se era Paulo Musi. não. Daquela, ó. Não, eu olhei de lá, o que o Cariani tá fazendo lá? Meu Deus, rapaz, que isso? Meu Deus, eu lembro disso aqui, né? Foi um Eu lembro disso delírio, aqui, cara. né? Eu falo, sou eu. Quem que era na tua sala, Luigi? Era você? Era eu, a Joana, a Maria Laura, a Amanda, Ah, Maria o Laura. Sheffer e o Arnaldo. No nono ano, né? Nono Antes ano. disso, o Vinícius também tava. A gente Inicial. foi o quê? Sexta, nono, né? Junto, né? Ou quinto? Eu entrei no 7º. Eu não Ah, lembro se foi você sétimo. chegou. A Kailane, né? A Kailane também Kailane, tava no é. 7º. Não, na época. sétimo ano, eu comecei com vocês em 2014, né? Foi, Isso. 2014. Aí começaram juntos? Nós temos quase a mesma Olha aí, idade. quase a mesma idade, rapaz. É que a minha estrada era de chão, a dele era asfaltada, né, Luigi? Show de bola, galera. Passei aí só pra dar um oi, saber como é que tu tá. Eu acho que nós tínhamos nos encontrado no mercado, acho que foi um dia, Algumas né? vezes, assim, na rua. Algumas vezes no mercado e tal. Mas é isso aí, tô muito feliz pela tua jornada, Obrigado. né? Na UFSC, né? Tô na Univale Na agora. Univale, isso. Então a tua jornada tem muito a ver com o que a gente vem trabalhando aí, né, Luigi? Show de bola, show de bola. Bom te ver, professor. Valeu. Eu vou lá que agora tem um compromisso, mas passei aqui só pra dar um Cheio oi. dos compromissos, né? Uma Agenda lotada, agenda né? lotada, Agenda né? lotada, né? né? É difícil, Ia ser é assim um um convidado dia, difícil. E vim também pra dar uma fiscalizada aqui, né, Luigi? Entender como é que pra tá. ver se tá, Você tá tudo O aqui. funcionário também. Não, porque tem um professor que ele tá apaixonado daí. Isso. Gente, tchau, tchau. Continue Valeu, professor. aí. Valeu. Teacher in love. Teacher in love. Que lindo. Mas, Luigi, olha só. Ele é uma máquina. Ele teve aqui, fez a participação e ó, pá, correu, rapaz. Tchau. O cara é bom, velho. O cara, quando é bom, sem script, sem Deixou a nada, marca, né? Chegou aqui, deixou a marca dele. e tchau. Rapaz, é artilheiro, né? Mas e aí, Luigi, depois então de todo esse processo aqui, como é que tu considera o teu aprendizado naquela época aqui da escola? Porque você veio de uma escola pública, como é que foi? Sim, antes de chegar aqui no Cuca, durante o 6º ano, eu estudei numa escola pública aqui em Itapema. E daí recebi essa oportunidade, né? O pessoal do Cuca aqui sempre conheceu meu pai, né? Minha mãe. E aí surgiu essa oportunidade dessa bolsa e eles realmente conseguiram passar pra gente, né? Pra mim e pra minha irmã. E aí eu falei, cara, não tem como recusar realmente, né? Claro, eu não tinha muita opção de escolha quando eu tinha 13, 14 anos. E aí realmente eu entrei aqui e pensei, cara, já tinha essa mentalidade de que seria diferente. Já tinha estudado numa escola particular anteriormente, antes de vir pro Cuca. E eu falei, ó, a dedicação aqui vai ser outra. Eu já me dedicava realmente na escola municipal e eu falei assim, que vai ter que ser diferente, vai ser diferente e foi isso que eu desde o início coloquei na minha cabeça, né? Que vai ser mais pegado, mas vai ser importante, né? Tiveram algumas pequenas dificuldades, talvez? Não? Eu acho que a adaptação, assim, não foi tanta, na verdade, porque eu sempre gostei disso, né? Eu sempre gostei bastante de estudar. Então, pra mim, nunca teve muito segredo de sentar a bunda na cadeira e ler até entender. Ótimo. Assim, sempre foi assim pra mim. Focado. Né? O Luigi era um cara bem focado. Vocês consideram dentro de sala de autodidata? Um pouco, eu gosto tipo assim, de diversificar o que eu tô aprendendo, isso em todas as fases da minha vida, né? Então,
eu toda vez, por exemplo, principalmente agora na faculdade, que é algo que é importante dizer, às vezes o teu tempo é limitado, às vezes você começa a trabalhar, às vezes você tem um período muito, muito curto para poder estar com os professores, estar com seus colegas de sala, e você vai ter que sentar e começar a estudar sozinho. Então é algo que foi importante para mim, aprender sozinho desde sempre, assim, sabe? Sentar e ler o livro. Claro, sempre com o apoio certo dos professores, mas quando você está sozinho, isso faz muita diferença. Legal. E a tua jornada para os vestibulares, então, quer dizer que isso te ajudou muito? Sim, com certeza. Com certeza. Tipo, as matérias, elas vão dificultando no ensino médio. Quando chega no terceirão, prática, pelo menos no meu terceirão, foi um resumo de tudo, né? Eu tive o primeiro ano, o segundo ano, matérias novas, terceirão, vamos ver tudo de novo. Então, vamos ver tudo de novo. E vamos ver rápido, porque as provas começam... Tem prova no meio do ano, que é mais para tu fazer aquele aquecimento, às vezes o primeiro contato com a prova, e daí no final do ano é para valer, né? Então, realmente, tu teria que estar pronto para essa Sim, tipo de porque pressão, o ensino querendo ou não. fundamental 2 é a base, né? Uhum. Exatamente, para chegar no ensino médio. E é algo que faz muita diferença, que eu vejo isso, que eu já vi isso nas aulas da universidade mesmo. Matemática básica, principalmente matemática, que é algo que o pessoal, às vezes, eles esquecem, que eles vêm, passam... E tu não esqueceu, né? Pelo amor de Deus. Eu não esqueci. E que daí eu vejo que faz uma diferença, assim, tremenda, assim, que não tem como... Fala para nós, Claro. qual é o curso que você está fazendo hoje? Hoje eu tô no 4º período de Ciência da Computação. Legal. Ciência da computação, olha só. Sabe quem é o Legal. professor dele, cara? Marcos Carrardi. Nosso Olha aí, colega aí. nosso colega. Nosso colega. Depois... Antes, ele deu aula aqui também. Uhum. É. Aqui ele não chegou a dar aula pra ti? Não. Não, eu. não. Dessa eu. Daí não. Pergunta. Luiz, Mas, desculpa, pode falar. Cris. Não, eu ia perguntar o que ele fez de vestibular antes. Isso, e lá em 2020 tu se formou? Eu me formei no ensino médio em 2019. 19. Mas desde que eu entrei no meu primeiro ano do ensino médio, eu já fazia o Enem. O Enem eu fiz os 3 anos. Primeiro, legal. segundo e terceiro. E o que tu achou do Enem, assim? O que tu sentiu? É uma prova... O problema digamos assim, o problema do Enem que é uma prova muito extensa e cansativa. Cansativa. Não tem como fugir disso, né? A preparação que eu tive foi melhor no segundo e no terceiro ano. Na primeira foi realmente um choque, né? Porque eu nunca tinha feito, não sabia como é que era. Foi importante pra ti fazer no Foi primeiro ano. importante. Né, eu e a minha irmã mais velha já estava no terceirão, na época que eu fiz minha primeira prova, então fomos juntos assim, ela já tinha me dado algumas dicas. Então eu já estava meio que preparado, né? Já estava no fim do primeiro ano, entrando no segundo. E o Enem, ele é uma prova extensa, né? Ele tem alguns conteúdos que às vezes quase sempre caem, que você tem que estar meio preparado. Mais básicos também. A questão mais básicos, questão de interpretação, questões que você resolve aqui, ó, tipo, leu, resolveu. Outras você lê, resolve, faz a conta, não sei o quê. Então, é esse manejo do tempo que é sempre o maior adversário, na verdade, em provas extensas desse tipo, né? Porque você está focando horas do seu tempo ali usando a tua cabeça. Então, uma hora você vai cansar, Claro. né? Então, é realmente um manejo do tempo que é importante. Para quais vestibulares, no caso, então, você tinha se preparado naquele ano ali? Ou desde o primeiro ano você se preparou só pro Enem? Como é que foi essa questão? Aí chegou no terceiro, agora eu vou me preparar para outros. Como é Sim. que foi essa... Olha, eu demorei bastante tempo, acho, para poder definir o que eu queria realmente fazer, né? Muitos dos meus colegas de classe, eles entraram no ensino médio já com a cabeça de fazer, não quero fazer medicina, eu quero fazer direito, algo do tipo. Como eu disse, já gostei de aprender muitas coisas diferentes, né? Então eu já tive várias matérias que eu já quis cursar. Então, durante meu primeiro ano, por exemplo, eu já tinha pensado em ciência da computação. Aí eu pensei até em astrofísica uma época, eu queria fazer física primeiro, né, claro. Legal. Porque eu comecei no 9º ano a ver um pouco mais sobre astronomia e tudo mais. E aí eu pensei até em história uma época, no 2º ano do ensino médio, eu tinha um professor de história muito bom. E que daí, cara, tu olha aquilo lá, tu fica encantado, fala assim, pô, eu não teria problema em dar aula sobre isso, eu não teria problema em cursar isso. Mas é por causa que eu tenho realmente gostos muito diferentes por várias matérias. Então, quando eu cheguei no terceirão, eu pensei, cara, realmente eu tenho muito mais facilidade com as exatas. Isso aí é uma coisa que vale a pena você focar, né? Ver no que você tem facilidade, não só o que você, né, pensa que você... seria legal. Tá, mas realmente você tem essa facilidade, essa vontade, essa aptidão, que é bom sempre observar.
E aí no terceirão, quando eu tava observando o que eu poderia fazer, um amigo da minha irmã, bom, ele tava ali estudando pro vestibular também, ele me falou da matéria de engenharia mecatrônica, que foi o vestibular que eu cursei, né? Que eu fiz e comecei a me preparar. Que era na UFSC, na UFSC de Joinville. Então eu fiz o primeiro no meio do ano, do meu terceirão, né? Eu passei. Tu fez 3 dias de prova. Foi os 3 dias, se não me engano, foi os 3. E daí, no meio do ano de 2019, eu passei para controle e automação na Univale, né? Fui testar como é que era a prova, fui testar como é que era realmente tudo, a questão do tempo, né? E passei também. Mas, claro, não tinha terminado o ensino médio ainda, não cursei. Aí, nessa mesma pegada, eu pensei em engenharia mecatrônica, porque foi me passado, né? Eu tinha pensado em mecânica, aí um amigo meu falou, que é um amigo da minha irmã também, ele falou assim, olha, mecatrônica tem mais questão da programação, dessa parte de computador e tudo mais. Eu falei, pô, acho isso muito, muito interessante e vou tentar, né? E foi o que eu fiz. Tu já teve, antes de pensar na mecatrônica, por exemplo, lá naquela época do médio, algum contato com programação, por exemplo, ou lógica, linguagem lógica? Cara, pouco mesmo, assim. Eu nunca entendi... Eu gostava, mas não entendia tanto de computação, né? Quanto não deveria, mas quando se imagina que alguém que vai fazer esse curso queira. Mas, realmente, depois disso que eu comecei a pesquisar mais, né? Ver sobre... E tem muita coisa na internet que você consegue ver, né? Muita gente que vai te inspirar, muita gente que vai te falar como as coisas realmente funcionam. Então, foi só realmente... antes de entrar na faculdade, que eu comecei a brincar com alguma coisa aqui e ali, mas nada muito específico. Na área de programação. Eu sempre pergunto porque hoje, com o novo ensino médio, por exemplo, dentro da matemática, hoje a gente tem alguma coisinha, dá uma ideia sobre programação. Sim. Dá uma ideia sobre linguagem lógica, sobre essa parte um pouquinho, né, desses sistemas todos de programação, então C++, Python, então a gente fala um pouquinho disso, né? E depois parte, por exemplo, para coisas que você às vezes vê no curso ali, essa parte de vetores. Então, Sim. é uma coisa que o pessoal olha no ensino médio e diz, para que isso, né? E chega num curso, por exemplo, como mecatrônica, vê que isso é a base. Sim, né? E no meu primeiro semestre, bom, eu tive nos primeiros 3 semestres o C++, né? O C, a linguagem C. E no primeiro semestre, que nem eu disse, eu já tinha dado uma palhazinha ali antes de começar o curso do que era o C, já tinha visto algumas videoaulas, já tinha até brincado um pouco, e isso realmente fez a diferença. Quando eu cheguei no primeiro semestre ali, eu tirei de letra tudo que já estava acontecendo, porque eu falei, cara, eu já vi isso. Falta só a questão de relembrar. É a questão do foco, né? É a questão do foco, exatamente. Estudar, dá uma olhada, pelo menos, não estudar, não precisa se aprofundar, né? Mas Sim. dar aquela olhadinha antes, isso aqui é importante, então é bom eu já ir preparado porque eu vou encontrar ali na frente. Sim. Então, e uma coisa sobre a questão da preparação, né? Então você se preparou para uma UFSC, se preparou para um Enem e se preparou também para uma CAF? A CAF não foi o meu foco, na verdade, não tinha sido o meu foco ainda. O meu foco sempre foi a UFSC, né? Claro. Então eu foquei na federal, assim, desde o começo. Tinha um amigo meu também que estava junto comigo, então isso faz também muita diferença, né? Você pegar as pessoas assim, vamos estudar junto, senta e vamos estudar junto. Vamos pegar as provas, vamos imprimir as provas, vamos refazer esse simulado, né? Vamos ver como é que tá funcionando. E aí eu fiz isso no meu terceirão, né? Porque eu acho importante, na verdade, você sempre se familiarizar com isso, né? Eu não sei como é que funciona aqui no Cuca, se existe um simulado, se existe esse tipo de... Não é evento, mas essas preparações que são extremamente importantes, ainda mais para cursos que são muito concorridos, né? Já que tu te preparou para a UFSC, tu tem alguma dica interessante? Porque a UFSC tem sistema somatório. Hoje, aqui no Cuca, no ensino médio, nós já trabalhamos com essas questões dentro de todas as provas. Então, nós temos um número de pelo menos 2 questões de somatório e vamos colocar ali, né? Eu tinha isso no ensino médio também. Não, se eu não me engano, eu não lembro se era desde o primeiro ano, mas eu acredito que fosse desde o primeiro ano que eu já tivesse esse contato com questão de somatório. E é realmente muito importante mesmo. Tem você uma dica aprender. assim nessa tua preparação com o somatório pro pessoal aí? Cara, que tá assistindo? O problema o somatório, que é grande parte da prova da UFSC, pelo menos, né? Alguns professores falam que tem aquela coisa de uma questão errada vai anular uma certa, né? Então você começar aí, vou chutando aqui, porque vai que... Não rola, né? Não rola. Vai que tá certo, que parece que tá...
vai na certeza, né? Vai na certeza, porque se prepara bem, vai na certeza, porque realmente se você tentar ir no... Pode ser que sim, pode ser que não, realmente pode acabar com uma questão inteira sua. 2, 3, e isso aí faz a diferença no final, né? No final das contas. Sempre faz. E na parte de linguagens? Na parte de linguagem. Eu tenho que perguntar, né? Agora É que eu tô por ponto. fora, né? Na matemática, né? Eu não lembro, Então- tipo, desde o meu, do fundamental aqui, sinceramente, eu nunca gostei muito da parte de linguagens. Mas tu gostava, Mas eu gostava da prof. Marilise, gostava, com certeza, né, com certeza. Da A Marilise, Marilise, Era deu amiga aulas. da Marilise. Aham. Sim, então, daí Minha eu parceira. sempre me dediquei, nem por isso eu deixava de lado, né? Sim. No ensino médio, um pouquinho deixava de lado, porque gostava mais de literatura também, que E é na questão da importante. redação? E redação. Em redação, eu acho que a coisa mais importante para um aluno é ele ler. Não tem outra Não coisa. tem outra saída. Como fugir, Você ler e você escrever, não tem como você se tornar uma pessoa melhor para poder resumir, produzir um texto, Claro. né? E tu lembra o que foi a tua redação? Tu lembra o que te escolheu? Da UFSC, não. Eu lembro, se eu não me engano, do meu último Enem, eu acho que era a questão da democratização do cinema, se eu não me engano. Algo tipo assim. Perfeito, eu Verdade. lembro Sim. dessa Esse aí Essa foi minha tema. última, foi minha última redação do Enem. Eu acho que fui com 900 nela. E foi interessante, 900 porque... tu fez? 900 eu fiz. E aí, tu vai me dizer que não gosta de linguagens. Cara, eu gosto. Assim, a questão da literatura, ela me É o interessa preparo, muito. é o preparo. É o Muito preparo, mesmo. né? Mas é mais a questão da É aquela gramática que eu questão nunca da tive. leitura, né? É. Isso. Ela Isso não tem influencia. como. Isso até hoje, assim, quando você precisa preparar um documento, porque não é porque eu faço ciência da computação que eu não preciso preparar documento. Né? Sim. Então a gente prepara relatório de código, a gente prepara relatório de várias coisas. Isso durante não só o curso, né? Porque no final tu vai ter que fazer um documento que Sim, é o trabalho de conclusão, né? necessário. E daí para isso tu precisa saber explicar o que está acontecendo, né? Sim. Legal. Não tem outra forma. Ô, Cris, mas a minha redação, eu lembro, a minha redação da UFSC. Ah, é? Eu lembro. Quer contar? Era eu preciso de... E eu tinha que continuar isso. E foi... Caraca. Isso é interessante, essa interessante. temática. 8.9 minha redação. Foi muito bem. Pra quem Viu? gostava É de da matemática, matemática, né? queria, né? Pior É que a matemática tem essa questão da interpretação. Sim. Sim. Né? Ela é necessária também. Então, tá Não tem como interligado. fugir, não tem como E, fugir e mesmo. uma assim. prova de um vestibular, um Enem, principalmente o Enem, né? Essa interpretação que é cansativa, como tu comentasse antes. Tu tem que ler ali, tu tem um tempo. Né? O Dago perguntou das dicas ali da UFSC, da somatória. No Enem, teria alguma dica assim também que tu sentiu? Já que tu é, um cara muito experiente, fizesse 3 vezes aí, Eu né? fiz 3 vezes. E eu lembro de na terceira. Foi engraçado, na verdade, minha mãe sempre comenta isso de vez em quando. Que na terceira vez eu cheguei, porque realmente eu fazia o Enem para poder testar minha pressão no tempo, de meu cérebro, né? Porque realmente nunca foi o meu foco pegar a nota do Enem e utilizar para alguma coisa. Realmente eu ficava muito na prova da UFSC, assim, tava bem focado legal. nisso. E o meu curso, que era engenharia mecatrônica na época, não era um curso tão disputado assim, né? Então eu pensei, tá, eu vou focar no Enem para poder, claro, caso eu consiga uma nota boa, se eu precisar realmente utilizar ela. E o do Enem, a questão que eu sempre fiz foi assim, ó, eu abria a prova, começava, e se eu tava passando tempo demais em uma questão, tchau, vou pra outra, vou pra próxima. Depois talvez eu volte, mas eu tentava ao máximo, assim, ó, tava uma questão, assim, ó, eu pensava, pô, beleza, vamos interpretar primeiro o que tá acontecendo aqui nesse texto, o que ele quer me dizer, vamos ver as alternativas, porque tem questões que são muito pequenas, tem questões que são extensas, bem extensas mesmo. Então, às vezes eu focava também eu não sei como é que tá a distribuição, se é a mesma ainda do Enem. Até esse ano, sim. E daí a questão do Enem, tipo, na parte de exatas, assim, me dava um pouquinho melhor, algumas coisas eu sabia, algumas coisas eu tinha certeza que eu não tinha visto, então não tinha como fugir. Você tem que ver realmente, focar o seu tempo nas coisas que você realmente consegue trabalhar com aquilo, né? A exatamente. interpretação de texto, a questão de linguagens, né? Tanto é estrangeira ou não, e a redação, né? Que daí numa das provas faz total diferença, né? Você Claro. fazer a redação. E conta pra nós como que foi essa transição daí. Tu saiu da mecatrônica e foi pra ciência da computação. Tu pegou a pandemia ali. O que aconteceu foi que eu entrei em 2020, né? Na engenharia mecatrônica na UFSC, em Joinville. Sim. E aí eu passei na prova, passou eu e um amigo meu, e a gente ia morar junto lá em Joinville.
E aí deu 2 semanas ali, a gente fez os trotes, tudo, passou por todo aquele sofrimento. Sim. E estourou a pandemia. E aí o que aconteceu é que cada um teve que voltar para sua casa, né, inevitável. Sim. A gente teve que voltar para nossa casa, voltamos aqui para Itapema. E aí as aulas na UFSC, elas demoraram um pouquinho para começar. Se eu não me engano, a Univale começou direto, né, porque minha irmã já estava na Univale. A UFSC ela começou a partir de agosto, então eu tive meu primeiro semestre a partir de agosto. E aí foi quando realmente comecei a ter as aulas assim, direto, né. E aí eu me desinteressei um pouco pela parte mais, né, na minha opinião, assim, é a parte da física, né, que eu já tinha visto no ensino médio bastante, Sim. claramente, mas eu comecei a me desinteressar um pouco, e aí eu via que eu gostava mais da parte de programação em si, pesada, e aí eu saí do curso de engenharia mecatrônica, né, eu tranquei essa faculdade ali, fiquei um tempo, assim, meio que à mercê, não sabia bem o que ia fazer. E aí, no começo do ano passado, eu falei com meus pais, vou começar a ciência da computação, porque eu já pesquisei, já vi, Claro. e vou começar aqui mesmo, na Univale, que é onde eu tô Sim. agora. Que é Foi uma mais decidido, então. Sim, mais uma área, eu falei assim, quero fazer essa área de programação, porque eu sei como é que é o mercado, tô ouvindo falar o tempo todo sobre o mercado de programação, né, Claro. e de tecnologia. Já é algo que eu já tinha visto, já tinha facilidade, eu gostava, fechou tudo, né? Que bacana, né? Não tinha. E já tá no 4º semestre. 4º semestre. E é uma vida diferente agora, né? É, Aquela pergunta que a gente sempre faz pro pessoal quando tá na universidade, né? E até para dizer pro pessoal que quer entrar lá, né? Os nossos alunos aqui do médio. Um profissional depois de formado, ele vai deixar de estudar? não tem como. Não tem como. Ainda mais na minha área. Eu ia dizer, na tua A área que minha área evolui... a minha área vai mudar a cada ano, Tempo todo, né? é. Então, por exemplo, tem uma matéria que eu tive semestre passado, que a gente viu uma lei chamada Lei de Moore, que é a capacidade, por exemplo, tecnológica, digamos assim, ela dobra a cada 18 meses, né? Então, como é que tu pode ficar desatualizado sem estudar se a tecnologia está evoluindo de Muito uma forma rápido, né? absurda? Eu entrei na faculdade com um tipo de tecnologia e você com outro tipo. E você vai certeza. E ter nesse que... meio vai ter outro ali que surgiu. Daqui a pouquinho. E já isso em tem 5 outro. anos, né? Que, pô, antigamente, 5 anos às vezes não mudava muita vida. Hoje em dia, com a tecnologia, muda tudo, né? Então não tem como parar de estudar. Nunca. Isso é importante, ó. Fica essa dica é pro dica pessoal, importante. né? Então, realmente hoje nós tivemos aqui muitas dicas sobre UFSC, sobre a CAF, sobre Enem, né? A questão importante também de buscar as informações, às vezes até mesmo de antemão, né? Não ficar esperando elas chegarem até você. Sim. Então, realmente isso faz muita diferença. A gente precisa disso, né? Porque realmente é o que hoje, por exemplo, até as empresas, eu sempre digo muito que elas procuram. É o profissional proativo. É aquele que prevê uma situação para que ele já tenha de antemão até mesmo o encaminhamento para resolver ela, né? Então Para uma a gente solução. precisa. Sim. Então isso é importante, ó. Então só nos resta realmente agradecer, né? Por todo essas dicas que o Luigi nos passou hoje aqui, né? O Luigi, pessoal, uma curiosidade, né? Ele é filho do nosso colaborador aqui, né? Que tá aqui conosco todo dia, né? O Anderson. Então vocês, né, veem ali o Anderson sempre aqui na frente da escola. O Luigi é filho do Anderson. Beijo, pai. Né? Olha aí, ó. Mais que nunca hoje o Anderson vai estar ligado no nosso programa, né? Pra dar aquela conferida, né? Mas isso é ótimo, gente. Olha só, então é prata da casa, né? Que tá aí. Exatamente. Realmente, hoje, no meio do curso, quase, né? Já mais um perfil de saída, olhando pro mercado de trabalho e saiu daqui do Cuca. As primeiras turmas nossas, né? Então, muito obrigado por fazer parte A dessa mãe série, dele né? também é a Prof. Gabi, né? É, Prof. Gabi, Hoje ela é professora. secretária da Cultura de Itapema. Olha aí. Legal. Tava aí sábado. Sábado ela tava aqui com a gente também. Fez um evento aí, né? Isso, Verdade. né? Verdade. Obrigado, Gabi, também, né? Parabéns. Beijo, mãe, também. Não pode só pro pai, né? Claro. Tem que fazer a média com os dois, que isso? Pô, gente. Com certeza. Que bacana, né? Tomara que tenha outras oportunidades, quem sabe falar sobre programação, Sim. né? É um sabe, tema né? bacana também que a gente pode Tamo legal. abordar, né? Fazer Eu uma acho que palestra, sim. Eu até verdade. fiquei imaginando ele falando ali, porque a gente tem muitos estudantes, né? Que pensam já, mas Uhum. a gente tem aqui nosso Tecnologicamente. E tem também a oficina que a gente tem da robótica. da Robótica, robótica, Mind, isso, né?
Então, a gente sabe que tem muitos estudantes que Eles têm trabalham esse muito com a interesse. programação também ali, né? Claro que no nível mais baixo, assim, Sim, né? Mas é que básico. assim, começa introdução assim, né? importante. Aham, Aham, exatamente. Vai despertando Isso. essa curiosidade, quem sabe, né? Ou seja, acho que é a coisa mais importante, é essa questão de tu despertar o interesse da criança, né? Isso. Estamos Entendi. evoluindo nesse processo. Imagina, antes você chegou aqui, só tinha aquelas aulas, né? Matemática, língua Sim. portuguesa, ciências, parte das humanas, todas. E hoje realmente tem toda essa gama de opções, né? Para que os alunos possam realmente dizer, eu quero realmente para essa área. Eu gosto disso, eu já sei o que eu não gosto, então eu já elimino algumas possibilidades, Sim. né? Que é também alguns princípios da computação, né? Aquela certeza. questão, se eu não gosto disso, então eu já elimino, vou ficar entre essa aqui. Vai afunilando o E processo. é um leque muito grande de oportunidades, assim, que você vai aos poucos, no tempo, você vai realmente, esse que não quero, esse que não quero, esse que eu gosto mais, e é assim que funciona, né? Não tem como... Exatamente. Então, pessoal, fica a dica aí pra vocês, né? Nosso 3C, né? Curte, compartilha e comenta, né, esse vídeo, divulga para suas redes sociais ali, porque vale a pena, é um aprendizado. E guarde, anote essas dicas de hoje aí sobre Enem, sobre a CAF, sobre UFSC, né? Então isso vai fazer muita diferença para você que já está num processo de preparação, porque esse processo, né, segundo o Luigi que bem colocou, ele não começa no primeiro ano do médio, ele também não começa só no terceiro ano, quando você, acordei pra vida. Não, ele começa muito antes. E foi o que ele fez aqui, quando ele chegou no 7º ano, né? Então ele começou e falou, agora eu vou pra frente e durante o caminho eu vou definindo algumas coisas. Exato. Então, muito obrigado, Luigi, hoje pela tua Eu que participação. eu que agradeço pelo convite, é uma honra participar de novo da história do Cuca aqui. Oportunidades futuras aí eu com certeza vou aceitar sempre. Bom, eu fico Que feliz, legal. cara. Eu tô aqui Que legal. emocionado aqui, cara. Mano, Legal. muito obrigado. Obrigado mesmo. Não, cara. eu que agradeço. Parabéns. Show. Bom ter. Obrigado você aqui com a gente. pelo grande guia que você foi, Ah, de cara. verdade. Que De verdade. Ai, que Obrigado. Olha aí, isso vai pro Cortes do Cuca, gente. amor. Que amor. Aham. Gente, obrigado. Né? Valeu, gente. Valeu, gente. Brigadão mais. e até o nosso próximo podcast do Cuca, o nosso CucaCast. Isso Valeu. aí. Vou deixar o biscoitinho da Maria Biscoito, que é a nossa patrocinadora. Oh, Olha, olha já aí, tem ó. patrocínio, ó, gente. Eu acho que tinha que pegar também a caneca, né? A canequinha do presente. Também. Hoje Né? foi um dia Presentes, Especial. muitos presentes. muitos Especial. presentes. Canequinha, Olha ó. aí, gente. Mostra ali a Que fotinha. legal. Posso mostrar essa fotinha aqui também? Não. Abaixo, essa aqui tá bonitinha. Quem sabe vai Obrigado. aparecer no programa pra galera. Não Vai sei. começar nessa aqui, ó. Nada de edições. Convidados. Gente, Valeu. valeu. Boa Valeu, noite. galera. Valeu.